Oi, eu sou a Águida Yossan, artesã, empreendedora e treinadora de artesãs, e neste workshop eu vou te mostrar como é possível construir um negócio de artesanato altamente lucrativo e conquistar o tão sonhado reconhecimento das pessoas que mais importam para você. Sabe, eu acredito que nós podemos ir além da ideia de que você precisa sacrificar a sua criatividade para se manter vendendo. Que podemos fazer bem mais que apenas aprimorar as nossas técnicas de produção e acabar vendo nossas lindas peças juntarem poeira num canto do nosso ateliê. Que é sim possível vender e com constância, conquistando um público fã da sua marca, que compra e propaga a sua mensagem, sem que você precise ficar recorrendo a estratégias ultrapassadas de vendas, que na verdade só te fazem parecer chata, tipo empurrando o produto, sabe? O que quero dizer é gerar um encantamento na audiência. Construir uma estratégia de vendas através do marketing de atração, que é gerar valor para suas clientes antes de fazer uma oferta. Isso sem precisar entender sobre qualquer tipo de ferramenta nova, usando os aplicativos que você já usa no seu dia a dia, como o Instagram e o WhatsApp. Com uma metodologia certa, você pode atrair a sua audiência ideal, encantar ela por meio de um excelente relacionamento, vender muito mais usando bem menos técnicas de vendas e assim se tornar uma referência na sua área de atuação. Essa é a estratégia base do treinamento Criativa Sim, Vendedora Também, que eu fui desenvolvendo, aperfeiçoando e ensinando ao longo de mais de 6 anos, marcando minha presença na internet. Eu acredito que a melhor maneira de aprender algo novo é desconstruir um conhecimento antigo. Nós sabemos que as nossas relações sociais são baseadas na base das trocas, ou melhor, de vendas. Ao contrário de que muita gente pensa, vender não precisa ser chato. As vendas unem as pessoas e não afastam, como talvez você imagine hoje. Vender não é errado, é certo e em alguns casos até necessário. Ou foi você mesma que construiu o computador ou celular que você está assistindo a esse workshop? Alguém te vendeu esse aparelho. Por isso que no primeiro vídeo eu te mostrei as 6 variáveis da venda e como você pode aplicar no seu ateliê. E neste vídeo eu vou desconstruir 3 grandes mitos comuns sobre vendas no artesanato. E já aviso que o terceiro mito pode ser o mais comum nos pensamentos aqui de quem assiste a esse workshop. O mito 1 é: tenho que focar em aprender mais técnicas de artesanato e melhorar os meus produtos, que as vendas acontecerão naturalmente. Então vamos direto ao assunto. Isso não é verdade. Me responde bem rápido. Quem é o melhor médico do Brasil? Bem, muito provavelmente você pensou em algumas pessoas, mas eu posso quase que apostar que uma delas foi o Dr. Drauzio Varella. Bom, de verdade, eu não sei se ele é o melhor médico do Brasil. Talvez nem exista um ranking desses, mas com certeza ele é um dos que mais vende. Talvez nem venda consultas médicas, mas ele é o que mais vende medicina. Ele está em praticamente todos os canais de mídia, incluindo televisão. Isso faz com que ele seja o mais lembrado e respeitado. Se você tivesse a oportunidade de se consultar com ele, aposto que agarraria com unhas e dentes. Mas isso só acontece porque ele se esforça muito para divulgar e transformar através da medicina. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Enfim, não é algo que surgiu naturalmente. Então, analisando isso, eu reforço: você deve focar no aprendizado das suas técnicas de vendas. A cada dia se tornar uma especialista em vender. Sabe aquele produto ou serviço que você comprou e após a compra quase deu, se é que não deu, um abraço na pessoa que te vendeu? Pois então, já imaginou você recebendo um abraço desse das suas clientes? Isso é possível, mas não vem naturalmente. O mito 2 é aquele que fala que já existe muita gente vendendo. Não dá mais para ter um ateliê lucrativo nos dias de hoje. Esse é um mito que me tira da cadeira,
porque várias ideias brilhantes morrem nesse estágio. Ideias inovadoras, incríveis e que mudariam a forma como muita gente enxerga um assunto ou um produto através da sua lente de ver o mundo. Mas é aí que o grande vilão aparece, a aniquiladora de sonhos. Ela começa a dar 1000 desculpas para a pessoa não seguir em frente com a sua grande ideia. Sabe, é aquela vozinha que diz: você não é bom o suficiente, você nem sabe tanto assim, como vai oferecer produtos para as pessoas? Você não quer passar vergonha na frente dos seus conhecidos com essa ideia maluca, não é? E o pensamento mais comum para quem está começando um novo negócio é achar que só porque já existe muita gente é impossível ter luz própria e encontrar seu próprio caminho. Bom, então vamos lá. A qualidade da sua vida está diretamente ligada à qualidade dos seus pensamentos e das suas emoções. Então, o primeiro passo para matar essa vilã de sonhos é entender que todo pensamento são histórias que nós contamos para nós mesmas. A nossa mente trabalha pela sobrevivência. Sempre foi assim ao longo da evolução do ser humano. Por isso, ela sempre procura algo de errado. A nossa mente trabalha para nos proteger das frustrações. Mas sabe qual é a boa notícia? Você pode mudar essa história que você conta para você mesma hoje. Mas como? Praticando o esquecimento. Me diz uma coisa, você já esqueceu sua chave ou carteira quando estava saindo de casa? Pois é, se você consegue esquecer a sua chave, você consegue esquecer uma história que nem é a pura verdade sobre você. Agora, voltando ao marketing de conteúdo. No primeiro vídeo eu te mostrei como compreender as 6 variáveis da venda pode transformar a realidade do seu ateliê. Com a simples aplicação dessas técnicas, podem fazer você faturar até 3 vezes mais do que você fatura hoje. E agora eu vou te falar alguns pontos que estão presentes nessa estratégia, mas que quase ninguém vê. É quase como um segredo, mas se fosse segredo eu não te contaria, não é verdade? Vou dar um exemplo do meu ateliê, o Batatinha Craft, quando ele nasceu do zero em 2014. Qual era o mercado que eu estava entrando? Costura criativa para maternidade. É um grande mercado, altamente competitivo. Qual era o meu estilo único que eu queria passar através dos meus conteúdos? Bom, ele era baseado em 3 pilares que eu vou te ensinar. O primeiro pilar é o design. Eu queria que todas as minhas peças causassem uma emoção em quem as visse, independente de a pessoa comprar ou não. Eu queria que mesmo quem não tivesse filhos ainda sonhasse em comprar uma das minhas peças. Eu queria que as minhas clientes sentissem o amor e carinho que toda mãe deve sentir. Afinal, nessa etapa da vida, as atenções são voltadas para os bebês. As mães geralmente são deixadas de lado e com isso se sentem sozinhas. As minhas peças tinham a missão de levar mais design e fazer com que as mães também se sentissem parte do processo, que alguém estava olhando por elas. O que nos leva para o segundo pilar, que é se importar. E eu me importo até hoje. Cada contato comigo tinha que ser memorável, tinha que ser único. Eu sabia que do outro lado havia uma pessoa e não apenas uma carteira com dinheiro que poderia vir para mim. Eu me preocupava com a experiência do meu público. Meu foco era na minha audiência, nas pessoas que eu atendia. Cada encomenda era entregue com um carinho a mais. Eu queria que a pessoa abrisse um sorriso ao receber a sacola com o produto dentro. Foi nessa época que eu aprendi o poder do over delivery, que é você entregar mais do que você prometeu. Eu te convidei para um workshop e já te entreguei um guia para você fazer vendas no WhatsApp. Gravei uma aula e entreguei um material de apoio que poderia muito bem ser vendido separadamente, tamanho o valor que ele possui. Tudo isso porque eu me importo de verdade com você e com o artesanato no Brasil. Quantas pessoas fizeram muito dinheiro com as peças que eu ensinei no meu canal do YouTube? Eu tenho vários comentários de agradecimento nos meus vídeos.
E aquilo não me dava dinheiro e ainda não me dá. Para ser sincera, com todas as minhas mais de 500 mil visualizações, eu recebi menos de R$1.000 do YouTube durante 6 anos, ou seja, quase nada. Mas nada paga saber que alguém faturou muito mais que isso vendendo as peças que eu ensinei gratuitamente por lá. Então, eu me importo. Então vamos para o terceiro pilar, que é, na minha opinião, o mais importante, a consistência. Mas de nada adiantava fazer uma peça linda, compartilhar conteúdos afetivos sobre maternidade e ajudar muitas mulheres só de vez em quando. Eu precisava estar sempre ali, sempre presente. Eu acredito que esse sentimento vem da minha experiência com a assistência social. Quando você trabalha diretamente com pessoas para mudar a vida delas, você entende que não dá para ser só de vez em quando, só quando você acorda feliz. Tem que ser um trabalho frequente. E eu trouxe isso para o meu ateliê. Com ou sem encomenda, eu estava na ativa. Eu postava conteúdos e fotos dos meus produtos. Eu mostrava como eu entendia a minha audiência e como eu poderia ser uma solução para os problemas delas. As pessoas sabiam que podiam esperar algo de mim. Eu queria mudar a forma de pensar sobre maternidade e os produtos que usamos nessa fase. É nesse momento, quando você muda a forma das pessoas pensarem e agirem, que você passa a liderar uma tribo de pessoas que escutam o que você tem para falar, pois elas conhecem, curtem e confiam em você. E pronto! Dessa forma, você tem atração, relacionamento e vendas. Diga adeus, então, ao mito 2. Vocês nunca mais vão se encontrar novamente. Então, vamos para o mito 3. O mito 3 diz que não é possível utilizar as estratégias do marketing digital para vender artesanato. Esse mito pode até ser verdade para algumas pessoas, mas somente aquelas que escolhem não ter uma metodologia para organizar e planejar os seus conteúdos. E quando falo de métodos, estou falando de como atrair um público certo para o seu produto, como entender o conteúdo que a sua audiência realmente deseja, como criar um planejamento incrível para seus conteúdos por meio de um calendário editorial e como, de fato, causar impacto na vida de quem te segue. Todos esses temas são aulas completas do curso Criativa Sim, Vendedora Também. O planejamento e organização de uma estratégia de conteúdo é o que diferencia amadoras de profissionais. Produzir conteúdos no meio do furacão do dia a dia, sem planejamento e organização, só leva a uma comunicação meia boca, conteúdos mais do mesmo. Conteúdos que são uma cópia de uma cópia de uma cópia. Sabe, aqueles conteúdos que não têm vida? Conteúdos com nenhuma curtida, nenhum comentário e nem compartilhamento? A internet está cheia deles e isso só coloca o gatilho mental da prova social contra você e cria a ideia de que você é só mais uma. Quando sua audiência percebe que ninguém interage com seus conteúdos, o inconsciente dela já liga o alerta, afirmando que seus conteúdos são ruins. É como procurar um restaurante para almoçar e numa mesma rua você vê um restaurante lotado com uma fila de espera e um restaurante do lado dele completamente vazio. Você logo pensa, deve ter alguma coisa errada com aquele restaurante. A comida deve ser ruim, ou a fiscalização sanitária deve ter pego eles no flagra, ou o atendimento deve ser péssimo. É melhor eu ir para o restaurante com fila, porque se tem muita gente lá é porque deve ser muito bom. Chegou a hora de parar de ser então mais do mesmo, entender o que é conteúdo e usar a sua criatividade nisso. Tudo isso com muito profissionalismo, por meio de planejamento e organização. E eu vou compartilhar agora um pilar importante desse tema, que é o calendário editorial. Através desse calendário editorial, você vai criar um planejamento incrível para seus conteúdos. Para a maioria de nós, calendários não são algo tão empolgantes quanto as novas mídias sociais
ou as novas ideias de marketing. Mas o que eu vou te mostrar aqui é uma versão de calendário editorial que vai te ajudar na prática. Você vai querer planejar e usar ao longo do ano. E para que todo mundo esteja na mesma página, um calendário editorial é um lugar onde ficam listados todos os conteúdos já publicados e a serem publicados. Só que mais importante que isso, um calendário editorial vai muito além do que um simples calendário com datas de conteúdos. Ele precisa seguir 10 preenchimentos simples, mas essenciais para guiar toda a sua linha de conteúdo. Você está pronta então para conhecer os 10 itens essenciais da minha versão de calendário editorial e que não leva nem 2 minutos para preencher? Então vamos lá. O primeiro ponto é a data de publicação. Em qual data esse conteúdo será publicado? Assim, de forma bem simples, precisa ter a data e isso te fará ter o controle de que, por exemplo, você terá pelo menos uma publicação todo dia. O segundo ponto é o tipo. Qual é o tipo desse conteúdo? É uma foto, um artigo, um vídeo, um podcast? O terceiro ponto é o canal original de publicação. Se é um vídeo, ele é publicado originalmente no YouTube ou no IGTV e depois pode se tornar um post no blog ou no story, entende? Mas aqui precisa estar claro qual é o canal original em que ele será postado. O quarto ponto é o status daquele conteúdo. Qual é o andamento do conteúdo? Isso é essencial para a sua organização e as simples cores do semáforo, vermelho, amarelo e verde, já te ajudam a organizar isso. O quinto ponto é a persona. Quem é a persona específica desse conteúdo? O sexto ponto é o título. Qual é o título magnético a ser usado? Aquele título que vai chamar a atenção para seu público consumir o conteúdo inteiro. O sétimo ponto é a palavra-chave. Qual é o termo que resume esse conteúdo? O oitavo ponto é categoria. Qual é o grupo em que esse conteúdo se encaixa? É uma postagem de vendas, motivacional, interação, uma história? Pense em qual categoria ele se insere. O nono ponto é o CTA, que é o Call to Action. Então, qual é a chamada para ação a ser dada a essa audiência? Se for uma postagem de vendas, você pode chamar as pessoas para encomendar no direct, por exemplo, ou acessar o seu site. Se for uma postagem motivacional, você pode chamar as pessoas a comentarem ou até mesmo contarem sua história. Lembre-se que é sempre importante chamar a audiência para a ação. Isso traz duas coisas importantes: vendas e engajamento. O décimo ponto são os canais de divulgação. Em quais canais esse conteúdo será compartilhado ou multiplicado? Lembra que eu falei? Existe um canal original, mas o conteúdo deve sim ser multiplicado através de postagens nas diversas redes sociais. E pronto, com essa estrutura você consegue planejar todos os conteúdos a serem publicados em diversos canais de mídia organizados em uma única visão. Conhecimento liberta e torna a vida muito mais simples. E ainda assim existem vários outros mitos que podem estar drenando a capacidade máxima das suas vendas. Seria impossível eu desconstruir todos eles aqui durante os vídeos do workshop. É por isso que estou desenvolvendo há algum tempo um curso mais avançado para quem quer aprender mais sobre esse movimento da criatividade vendedora que estamos vivendo. Eu batizei o curso com o nome desse workshop, Criativa Sim, Vendedora Também. Um curso que entrega um aprendizado mais profundo do que tudo isso que estamos estudando essa semana. Se você é como a maioria das pessoas, você gostaria de receber um material completo com o que eu falei aqui sobre a importância de se utilizar as estratégias mais modernas para as vendas do seu ateliê. E é pensando nisso que você pode baixar esse material, cuidadosamente preparado por mim, e já ter uma visão diferenciada de como você planeja e organiza seus conteúdos voltados para as vendas. Basta clicar agora no botão aqui dessa página e baixar esse material gratuito. E se esse workshop estiver sendo bem valioso, com novas visões sobre estratégias de vendas para o artesanato, eu tenho um desafio para você. Marque 2 ou mais amigas aqui abaixo nos comentários dessa página.
todo movimento fica mais forte e poderoso com mais pessoas participando dele. Não se esqueça, compartilhar é se importar. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.